Olá, muito boa noite para você que está em casa. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde dessa terça-feira. A partir de agora, você que está aí acompanhando a gente, sinta-se à vontade para participar através do 99947 4515 3821 4488. Olha só, antes de tudo, vamos fazer aquela pausa, vamos respirar. Porque nós sabemos que hoje Patos de Minas e as cidades mais próximas estão enfrentando o pior momento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Essas imagens que aparecem a partir de agora na tela da sua televisão são de ontem, onde fiéis se reuniram na porta do hospital de campanha e fizeram um momento de fé, elevando seus pensamentos para que toda essa situação possa passar o quanto antes. As pessoas oravam, cantavam ali e realmente pediam misericórdia para esse momento, intercediam por aquelas vidas que estão no hospital hoje e também aos profissionais que a gente sabe que estão enfrentando uma exaustão emocional muito grande. O nosso desejo aqui é claro que dias melhores possam vir e que cada um de nós possamos fazer a nossa parte e possamos ter a consciência desse momento em que nós estamos vivendo. Olha só, começo o programa de hoje agradecendo então, depois desse momento aqui, começo agradecendo a Floricultura Apollo, que mandou esse belíssimo arranjo pra gente. A Floricultura Apollo fica na Major Gotti, bem ao lado do Banco do Brasil, aqui no centro de Patos de Minas. E o Major Gotti 1025. O telefone de lá é o 3822-2200. Um beijo para a Lourdinha e toda a sua equipe. Bom, gente, é inegável nós não falarmos de Covid-19, o momento em que Patos de Minas vive aí uma indecisão, onde quais, na verdade, as medidas que serão tomadas por causa do Covid-19, ou melhor, da Covid-19. E para falar justamente sobre o novo coronavírus, nós estamos recebendo aqui hoje o Gabriel Fernandes, ele que é cientista e pesquisador da Fiocruz. Gabriel, bem-vindo ao nosso programa, prazer ter você aqui. Obrigado, boa noite. Infelizmente é um momento triste, né? Pelo que a cidade vem passando, tudo, mas é sempre bom a gente informar para poder que esse momento passe logo e a gente volte a viver em paz, né? É verdade, a gente torce muito por isso. Gabriel, eu tô sabendo que você há bastante tempo já faz um trabalho aqui em Patos de Minas falando sobre a taxa, né? Levantando os números da pesquisa aí justamente sobre a taxa de transmissão do novo coronavírus aqui em Patos de Minas. Hoje, como que tá essa situação? Desde o começo da pandemia eu venho acompanhando os números de Patos, né, o número de novos casos para acompanhar a taxa de transmissibilidade, porque como eu sou daqui, eu acompanho tudo que acontece aqui, porque eu tenho família, os amigos aqui, eu preocupo muito com o que acontece aqui. Então eu tenho acompanhado desde o começo da pandemia e eu sempre calculo e eu sempre atualizo. A taxa hoje de Patos, que eu calculei hoje com os dados de até sexta-feira passada, até do dia 12, está em 1,39. Isso quer dizer que para cada 100 pessoas doentes, no próximo ciclo vão aparecer 139 doentes. Então seria um aumento de 39% a cada ciclo de transmissão. E isso é um aumento muito grande que não dá para sustentar, né? Isso tende ao caos. Gabriel, esse realmente é o nosso pior momento? Olha, em questão de estado emocional também, né, e de números absolutos, sim. A gente teve um momento em que a transmissibilidade já foi maior, mas é quando a gente tinha poucos casos, né? Então, se você tem 10 casos em um dia e no outro dia você tem 20, você duplica de um dia para o outro, mas o valor absoluto é baixo, né? Então, se a gente considerar que hoje a gente tem valores absolutos altos, né, de 150 casos por dia, 40% disso é muita coisa, né? Então, é sim o pior momento, né? Gabriel, vamos explicar para quem está chegando agora aqui no nosso programa Mais Saúde, justamente sobre o trabalho que vocês, pesquisadores, cientistas da Fiocruz, desenvolvem. Você é aqui de Patos de Minas, nós temos a honra de ter um patense lá na Fiocruz, mas hoje trabalha lá e mora em Belo Horizonte. Gabriel, vamos explicar para quem está em casa como que é o trabalho que vocês desenvolvem desde o início lá da pandemia até os dias de hoje. Na Fiocruz, Belo Horizonte, a gente tem diversas linhas de pesquisa, né, de doenças tropicais, parasitárias e virais também, né? Tem um laboratório muito grande de influenza lá, então tem já essa base de pesquisa viral. E aí chegou o coronavírus.
E aí a gente mudou totalmente a nossa rotina, porque a gente foi responder uma resposta instantânea do Ministério da Saúde. A Fiocruz é Ministério da Saúde, a Fiocruz é do SUS. Então, a gente tem que dar essa resposta de saúde pública. Então, a partir desse momento, a gente começou a fazer estudos de modelo epidemiológico para ver essas taxas de transmissibilidade, para ver como que vai estar daqui meses, quais as medidas que a gente pode fazer para diminuir. E eu, particularmente, eu tenho trabalhado muito com as partes mais computacionais, de sequenciamento genético de vírus, de pessoas que foram infectadas, para identificação de variantes de vírus, de marcadores genéticos que podem determinar suscetibilidade à morte, à doença COVID severa, ou quem vai ser mais assintomático. Então, a gente trabalha com tudo isso lá. Quero falar sobre tudo isso, então, com você, Gabriel. Mas você tocou num ponto interessante, que é justamente que desde quando começou a pandemia da Covid-19, vocês já vinham trabalhando aí meio que com uma perspectiva do que poderia vir no futuro. E a gente sempre lembra que a ciência sempre bateu na tecla da gravidade da doença, que tudo isso que a gente está vivendo hoje, meio que a gente já poderia esperar que acontecesse se alguma medida eficaz lá no início, quando tudo começou, não tivesse sido tomada uma medida realmente mais eficaz. E tudo isso, Gabriel, é uma consequência de gestões, isso a gente engloba toda uma situação mal feita? É um conjunto de fatores, né? Então a gente tem que pensar que o Brasil é um país muito grande, né? E esse vírus, ele não surgiu aqui, ele veio. Sim. Então a gente teve sementes que foram chegando, né? Chegaram no Amazonas, chegaram no Nordeste, chegou em São Paulo, e aí a partir desses pontos foram espalhando. Então a gente já tem uma dificuldade um pouco logística, que é o momento de tomar ações, porque o Brasil é muito grande. Então o momento da ação lá no Amazonas é diferente do momento da ação aqui. Então esse já é um fator limitante. Outros fatores limitantes também, a gente tem um problema socioeconômico aqui também, né? A gente não pode cobrar medidas de uma população que é fragilizada, de uma população que é socialmente vulnerável, né? E pedir que eles tenham álcool em gel, que eles façam isolamento e tal. Então, esse é um outro fator que dificulta as coisas aqui no Brasil. Outro fator que dificultou muito aqui no Brasil é a falta de educação científica que a gente tem, né? Então, pouquíssima gente conhece ciência, pouquíssima gente sabe o que é a ciência, né? O método científico, o que ele responde. Então, acabou que a gente começou a ter uma concorrência desleal com Instagram, com o tio do WhatsApp, com essas coisas, né? Então, esse conjunto de fatores levaram ao Brasil de ter, não uma onda, né? Tanta gente, teve um platô grande que se estendeu, essa onda nem acabou, ela meio que a maré baixou e já voltou a subir, né? Então, a gente teve um perfil completamente diferente de outros países, mas muito por causa de ser multifatorial mesmo, né? Mas a gente tem a nossa culpa nisso, né? Inclusive todos nós, né? É um trabalho aí que é de sementinha em sementinha, cada um fazendo a sua parte mesmo. Gabriel, agora uma outra questão também que eu quero falar com você é que quando a gente soube o novo coronavírus, a Covid-19, a gente sabe, a gente tem tentado entender tudo isso, o que é realmente essa doença. No entanto, quando a gente vê uma notícia como, por exemplo, a mutação do novo coronavírus da Covid-19, quantas variantes é possível se estimar que nós temos hoje aqui no Brasil? Porque é a mesma forma de quando a Covid chegou. Lá fora parecia, não vai chegar aqui. De repente chegou. A mesma coisa, essas variantes, de repente podem estar mais perto de nós do que nós imaginamos. As variantes, elas vão surgir a todo momento, né? O processo de replicação de um vírus envolve criar muitas mutações e ter muitas mutações. E essas mutações, elas são aleatórias, porque é o processo de evolução do vírus. Então, quando ele procria dentro da sua célula, ele cria variantes. Se essa variante vai ser eliminada por ela não ser melhor do que a outra, ou se ela vai prosperar, é a seleção que vai dizer. Se ela se encaixa melhor na proteína, no receptor da célula, quer dizer que ela tem mais chance de prosperar do que o pai dela.
Então, essas variantes são selecionadas ao longo do tempo. Hoje, no Brasil, estima-se que tem mais de 20 variantes selecionadas. Então, ou seja, são variantes que tiveram algum sucesso evolutivo, né, porque elas continuaram sendo passadas para frente, e algumas poucas variantes tiveram um sucesso maior ainda, porque elas começaram a se propagar mais rápido. E aí a gente precisa saber por que elas se propagaram mais rápido, né? Que são essas variantes do Reino Unido, da África do Sul e a do Amazonas. Gabriel, aqui em Minas Gerais, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, já temos variantes? É possível se estimar isso? Essas mais preocupantes, essas 3 mais preocupantes, eu não sei. Porque isso demanda fazer o sequenciamento genômico de todos os vírus que forem isolados aqui. Mas em Uberaba, hoje, eles identificaram em um dos pacientes que foram transferidos do norte, sim, ele tem essa variante P1, que é a variante do Amazonas. E no Rio de Janeiro foi detectado hoje também, a Fiocruz emitiu a nota hoje contando que essa variante está circulando no Rio já também. E eventualmente vai chegar aqui. Meu Deus do céu. Mas aí, Gabriel, quando a gente vê essa situação, dessas variantes todas, aí, por exemplo, eu sou contaminado com uma variante e de repente nem tive contato com alguém que teve essa variante até onde a gente sabe. Mas, partindo disso, é possível que as variantes, a Covid-19, já estejam no ar? É possível. Inclusive, ela pode estar acontecendo dentro de qualquer pessoa que está doente. Né? Porque você foi contaminado por uma determinada variante, mas a cada ciclo de replicação do vírus, ele vai fazer uma mudancinha para ver se aquela mudança melhora a performance dele. Então, pode ser que ela apareça dentro de você também. Né? O genoma do vírus tem mais ou menos 30 mil bases, e aí tem algumas mudanças pontuais que conferem essa vantagem adaptativa. Se você der o azar dessa variante acontecer dentro de você, você pode criar uma nova variante também. Ela não aparece só uma vez, não. Ela aparece várias vezes ao longo da evolução. É aleatório. Gabriel, você vai me contar ainda hoje aqui no nosso programa justamente da gravidade dessas variantes, porque a gente sabe que a Covid-19 ela se comporta de cada maneira no corpo do ser humano. E será que essas variantes também elas podem ter comportamentos diferentes, por exemplo, no corpo de uma criança até um corpo de um idoso? A gente fala disso já depois do intervalo. Nós estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947 4515 3821 4488. Olha só, a gente sabe que se tem uma grande expectativa em Patos de Minas para saber quais medidas serão tomadas a respeito da Covid-19 aqui no município. Então você que tem em casa, continue aqui na programação da NTV, que ainda hoje você vai saber todos os detalhes, todas as informações em tempo real, sempre, claro, prestando esse serviço para você que está ligadinho aqui na tela da NTV. Olha só, a gente continua aqui com o Gabriel Fernandes, ele que é cientista e pesquisador da Fiocruz. Gabriel, a gente foi para o intervalo, então, com a pergunta no ar, justamente sobre as variantes da Covid-19. A gente sabe que a Covid-19, ela se comporta de uma maneira em cada ser humano. As variantes pode indicar também um comportamento diferente em cada pessoa? Pois a gente ainda não sabe, porque as variantes elas estão surgindo há pouco tempo, então não teve nenhum ensaio ainda para ver se essas variantes são de fato mais infectivas, causam doença mais grave, infectam grupos diferentes, né, se infectam mais jovens ou não. O que tem hoje é só de observação, mas não tem nenhum experimento que confirme isso. Então, o que a gente tem hoje é que elas infectam mais rápido, né, e isso tinha sido previsto em um trabalho que saiu em junho, em que um pesquisador pegou a proteína spike, que é aquela da coroazinha do vírus, que é a que se liga no seu receptor e reconhece sua célula para infectá-la. Então, ele fez uma predição de possíveis variantes, possíveis mutações que poderiam aumentar a afinidade. E ele já tinha previsto essa variação, que é a N501Y. E ele já tinha falado que ela poderia duplicar a afinidade pela proteína spike e o receptor do vírus.
E aí, então, isso já foi previsto em 6 meses antes de acontecer. E aí a gente viu isso acontecendo agora. E a gente vê o aumento da proporção dessa variante na população do Reino Unido. Mas se isto é porque ela espalha mais rápido, ou se isso é porque ela é uma variante nova e ninguém nunca foi exposto a ela, a gente ainda não sabe. Precisa fazer um experimento para confirmar isso. Quanto à gravidade e a outros grupos, né, quanto a infectar mais jovens, por enquanto, a hipótese que não foi testada, mas existem essas hipóteses a serem testadas. Gabriel, perante todos os estudos, as análises que vocês, pesquisadores, cientistas da Fiocruz, vêm desenvolvendo ao longo destes meses, o que vocês já conseguiram constatar? O novo coronavírus, a Covid-19, ela tem uma tendência a matar mais, a infectar mais pessoas, a deixar sequelas? Como é que é possível fazer uma análise de todo um comportamento, talvez, de uma doença como essa que de repente apareceu no mundo, de repente está cada vez mais próxima de nós? Pois é, tudo que a gente tem hoje é meramente especulativo, né? Porque a gente não pode, pela ética, fazer um experimento para ver se uma variante vai matar mais do que a outra, né? Então, o que o Ministério da Saúde, a gente começou esse projeto há 2 semanas, a gente está monitorando e a gente vai sequenciar 30 mil casos de infecção por Covid no Brasil para a gente fazer esses estudos de associação entre variantes que matam mais, variantes que têm maior escape de vacina, que aí a gente vai saber quais as variantes que estão pulando a sua vacinação, as variantes que estão associadas à reinfecção, as variantes que estão associadas à infecção em jovens. Então, por enquanto, a gente começou esse desenho experimental. Isso deve se estender por alguns meses ainda para a gente dar uma resposta definitiva. Por enquanto, é só especulação mesmo. Gabriel, aí de repente nós estamos e encontramos uma luz, ou melhor, 2 luzes no fim do túnel. A vacina Coronavac, do Butantan, e também a AstraZeneca, a Oxford. Gabriel, quando a gente vê 2 vacinas trazendo aí uma solução para as pessoas, e aí a gente pega também um gancho de variantes. A gente pode dizer hoje que as vacinas, elas são eficazes realmente? As vacinas, elas são eficazes para aquele desenho experimental que foi feito, que era uma variante modelo do vírus. Hoje a gente tem outras variantes. Então precisa se estudar qual é a eficácia para essas novas variantes. Então o estudo do teste clínico da AstraZeneca na África do Sul viu que ela não era tão eficaz quanto nos outros países, provavelmente por ter mais dessa nova variante circulando lá. E essa variante da África do Sul e a do Brasil, ela tem uma mutação que causa uma mudança na estrutura da proteína spike, que está associada à evasão do sistema imune. Então, ou seja, ela consegue fugir do sistema imune previamente estabelecido, seja por vacina ou seja por infecção prévia, tanto que ela está mais associada a reinfecções. E aí, o que acontece? Isso quer dizer que a vacina vai parar de funcionar, ela perde eficácia? Ela não vai parar de funcionar, porque essa é a vantagem da vacina. A gente tem 2 tipos de resposta imunológica. Uma que vem dos anticorpos, né, que é aquele que a gente testa na hora que vai fazer o exame rápido de sangue, né, da gotinha de sangue, que é o IgM e o IgG. Essas são moléculazinhas que vão envelopar o vírus e não vão deixar ele entrar dentro da célula. E tem uma outra resposta que é mais duradoura e é tão eficaz quanto, que é a resposta celular. Então, se você tem uma célula que tem o vírus lá dentro, a sua célula vai ver que tem alguma coisa lá dentro que não é dela, ela vai expor aquilo para fora, né? Então ela vai pegar uma proteínazinha do vírus e vai falar, opa, tem uma coisa aqui que eu não conheço. Aí você tem células, que são células T, que vão lá e vão matar aquela célula. Entendi. Né? Então, Gabriel, pegando esse gancho, por exemplo, quando a célula ali, ela já levanta e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui comigo. Já seria, então, os sintomas da doença? O sintoma seria... Ou um indicativo para? Não.
o sintoma seria se isso acontecesse sistemicamente, no tecido todo, por exemplo. Então, vamos supor, se todas as suas células do pulmão começarem a sinalizar, falar assim, opa, tem alguma coisa aqui dentro de mim, e as suas células vierem e matarem grande parte daquele tecido, você vai ter sintomas. Agora, se uma célula ou outra avisa, ele só vai ligar o sistema de alerta, que é o que a vacina faz. A vacina ela vai te expor ao vírus, então isso vai entrar dentro da sua célula, tudo sob controle. A sua célula vai produzir uma proteína spike do coronavírus e vai expor para o seu sistema. Vai falar, tem isso aqui que não é meu. É de alguém que invadiu aqui. Aí você recruta todas as células, que elas vão lá e vão aprender sobre aquela proteína que não é sua. Porque da próxima vez que ela for identificada, a sua resposta é muito mais rápida. Porque você já vai ter uma patrulha procurando por aquilo. Então é nisso que a vacina te protege da doença. Porque não dá tempo nem do vírus espalhar muito para várias células, para que o seu sistema imunológico tenha que matar várias células. Ele vai matar uma ou outra. Então, a vacina funciona nisso, e ela protege a doença nisso. Às vezes, ela não protege a infecção, porque o vírus continua entrando dentro da sua célula, mas a resposta é muito mais rápida. Doutor, então é importante a gente ressaltar, para quem está acompanhando a gente já cansou de bater na tecla e falar sobre isso, que quando a pessoa ela é imunizada, ela recebe a vacina contra o novo coronavírus, a pessoa não vai virar jacaré. Muito pelo contrário, né? Não vai. Essa história surgiu, alguém inventou isso, alguém com mau caráter, porque isso não é nem falta de conhecimento, né? Porque as vacinas da Pfizer e da Moderna, elas são a partir de RNA mensageiro, que é um material genético, né? E aí eles colocam isso dentro da sua célula. O RNA mensageiro, ele é uma receita de bolo, né, de como a sua célula pode produzir uma determinada proteína. Só que essa proteína é uma proteína do coronavírus. E aí vai acontecer todo aquele processo que eu disse. A sua célula vai falar, opa, tem essa proteína aqui que não é minha. Vê se vocês reconhecem. Então, esse material genético entra dentro da sua célula, mas ele é degradado em pouquíssimo tempo. O RNA mensageiro ele é extremamente instável, por isso que ela tem que ser guardada em freezer de menos 80 graus. Um RNA mensageiro dentro de você, ele dura pouquíssimo tempo. Então, partindo disso, Gabriel, é importante a gente ressaltar para quem está acompanhando a gente também que, por exemplo, ao ser imunizado, eu não vou virar jacaré, eu não vou ter o meu DNA alterado, não vai. Eu não vou esquecer, a minha memória vai sumir. Não vai, não tem chip 5G, não tem nada disso. As vacinas são extremamente seguras, elas são feitas por laboratórios sérios, por pesquisadores sérios. Não tem teoria da conspiração de um império das indústrias farmacêuticas querendo dominar o mundo. Não tem isso. Tocou num ponto importante. Gabriel, por exemplo, a gente sabe que hoje, comprovadamente, cientificamente, o único medicamento de combate ao novo coronavírus é a vacina. Mas, por exemplo, quando a gente vê aí a receita... o repasse ali de medicamentos, só se tomar um medicamento X, vai acontecer isso. Isso interfere? Vocês pesquisadores têm observado quanto a isso também? Com relação a quê? Por exemplo, a medicamentos, a outros medicamentos. Se você tomar, por exemplo, ivermectina e por aí vai, isso não tem nenhuma comprovação científica ainda. Não tem. Inclusive, isso é um problema para a disseminação da doença. Igual, no carnaval agora, por exemplo, a gente vê pessoas que negligenciam a doença porque elas se sentem protegidas por hidroxicloroquina, ivermectina, que são medicamentos que não têm eficácia comprovada. Então, tem muita gente que difunde, que fala que tem diversos estudos, que mostra que tem eficácia. Eu li quase todos os estudos que saíram e eu não vi nenhum que mostre que tenha eficácia. Eu queria muito que tivesse eficácia. Quando surgiu a hipótese da hidroxicloroquina funcionar, isso saiu em abril ou março do ano passado, eu fui um dos primeiros a divulgar e ficar feliz. Só que aí foi feito um estudo clínico que mostrou que na clínica
no desenho experimental correto para responder aquilo, que é um teste clínico, com controle, placebo, tudo mais, ela não funcionava. Então, eu fiquei mais reticente, né? Eu pensei assim, talvez não seja a cura milagrosa. E aí a gente esperou novos testes e tal. Então, hoje é meio que um consenso científico de que ela não funciona. A ivermectina é ainda pior, porque ela só foi testada in vitro, ou seja, em uma plaquinha dentro do laboratório, e a dose que funcionou é 37 vezes maior do que a dose máxima recomendada. E aí a gente vê pessoas dizendo que isso pode ser utilizado como prevenção. E aí algumas pessoas começam a negligenciar a doença por causa disso. Então, tem gente, você olhar nas redes sociais, tem gente tomando cerveja com ivermectina, porque acha que está protegido. E a única proteção que a gente tem, infelizmente, são duas. Uma é a vacina, e como medida não farmacológica, é tomar os cuidados, isolamento, máscara, gel, higiene, tudo mais. Gabriel, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você explicasse para quem está chegando agora aqui no nosso programa por que a Covid-19 ela se comporta de formas diferentes no corpo humano. Por exemplo, ela pode ser de uma forma mais leve, por exemplo, em um idoso e talvez mais grave em uma criança, em um adolescente. Por que isso acontece? A gente tem um estudo hoje, né, que é um consórcio grande, então a gente tem mais de 1 milhão de indivíduos sequenciados, que é um que a gente chama de HG Covid-19, que é a interação entre o genoma humano e a doença. Então a gente testa para ver qual variante genética que leva alguém a ter um risco maior de morrer, uma variante genética que leva alguém a ter um risco maior de ter sintomas leves ou Covid ou sintomas mais graves. E a gente vê que tem uma base genética muito forte, que determina se a pessoa vai ter a inflamação sistêmica grave. Então, é uma variante genética que ela foi herdada do Neandertal. Então, quem tem origem mais caucasiana, tipo Europa e tal, tem essa variante genética em cerca de 15% da população. Na África, essa variante genética é menos do que 1%. Então, isso explica não ter tanta morte na África e tanta morte na Europa, por exemplo. E aqui, na América Latina, essa variante genética circula em torno de 8% da população. Então, o que acontece? Você tem uma chance de ter essa variante genética e ter os sintomas mais graves. Independente de você ser jovem, você ser idoso, você ter diabetes tipo 2, você ter essa base genética. É claro que os outros fatores vão adicionar um risco de morte a isso, mas você tem um fator muito forte que é a genética. Tanto que você pode observar que, às vezes, você tem núcleos familiares que têm sintomas fortes. Uma pessoa que perdeu o pai, perdeu o irmão e perdeu o tio, por exemplo. É o núcleo familiar que adoece junto. E não é pelo vírus, é pela base genética deles. Gabriel, perante toda a gravidade do vírus hoje, falando localmente, Patos de Minas, o que a gente pode esperar nos próximos dias? Olha, a gente tem que esperar juízo, em primeiro lugar, que as pessoas tomem as devidas precauções, fiquem em casa o máximo possível. Tem muito vírus circulando aqui, tem muito vírus circulando. Se você pensar que aqui tem 200 novos casos por dia e um ciclo de transmissão do vírus aí vai de uma semana mais ou menos, você tem 1% da população que está circulando o vírus aí mais ou menos. Então, evitar o máximo possível o contato com outras pessoas, tentar se restringir à sua casa, no máximo a uma bolha que também está isolada também, e tomar as medidas, seguir as recomendações dos órgãos de saúde, da OMS, do Ministério da Saúde, da prefeitura local, e tomar muito cuidado mesmo. Se isso não acontecer, mais vidas serão perdidas? Com certeza, porque a gente viu, pelo cálculo do R que eu faço, que eu te contei, desde janeiro, ele está só subindo. Ele vem subindo, desde de janeiro. Então, se uma medida não é tomada agora, o R vai subir mais. E o R subir mais quer dizer que a cada ciclo de transmissão do vírus, aumenta a proporção de pessoas que são infectadas. Então, isso tende a ser exponencial e chegar em um determinado momento que é totalmente fora de controle e beira ser assustador mesmo,
É verdade. Gabriel, a gente torce para que tudo isso se resolva realmente o quanto antes. E que sorte a nossa que nós temos vocês, pesquisadores, cientistas, que estão lá todos os dias batalhando atrás de informações para que realmente possam se salvar vidas. Obrigado pela sua participação aqui hoje. De nada, à disposição para quando vocês precisarem. E esse trabalho de divulgação, né, para que as pessoas entendam o que é a ciência, o que a ciência está fazendo para poder ajudar no seu dia a dia, isso é muito importante. Então, eu agradeço o espaço e parabéns pelo trabalho. Obrigado, viu? E a gente espera aí sempre que sejam feitos investimentos na ciência. Olha só, vou fazer uma pausa rapidinha aqui no nosso programa e daqui a pouco tem muito mais. Não sai daí. Obrigado, Gui. Estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Que boa aventura visitando a gente aqui. Já já ele participa do análise da notícia lá no NTV News a partir das 7 horas da noite. Até daqui a pouco, Gui. Olha só, gente, a gente está de volta. Você que tem em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade para participar com a gente, porque o programa Mais Saúde é feito especialmente para você que tá ligadinho. Olha só, gente, tô recebendo aqui agora no nosso programa o Dr. César, ele que é cirurgião dentista. Doutor, muito boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Doutor, hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante importante e bastante curioso também. Quando a gente fala sobre bruxismo, nós estamos tratando exatamente do quê? Bom, o bruxismo é a grande maioria deles ele é involuntário. A gente, através de alguns sintomas que o paciente tem, ou chega lá com a gente, dente desgastado, ou até com o próprio companheiro, ou alguém que fala assim, olha, você está rangendo os dentes. Ele geralmente é causado por estresse, ansiedade, né? Principalmente agora, na época da pandemia, que a gente está muito estressado, esse confinamento trouxe mais isso. Então ele é involuntário, ele é inconsciente, né? A maioria não, o bruxismo é inconsciente, tá? Muitas vezes o paciente não sabe, ou alguém que está, o seu companheiro ou alguém avisa que dormiu do lado, ou quando vai visitar o dentista vê alguns desgastes dentários. Doutor, e isso acontece pelo simples fato, ou simples nada, a pessoa, quando ela fecha a boca e mantém preso assim, ou isso acontece durante a noite, durante o dia, e vão se acontecendo movimentos entre os dentes? Isso, é isso mesmo. O bruxismo é o ranger, né? Então, a pessoa morde o dente e faz o movimento de ranger, né? Como se estivesse mastigando com a boca fechada, mesmo fazendo bastante força. E também tem um apertamento, que é o ato só de apertar, tá? Geralmente esse apertamento costuma ter mais durante o dia, né? A pessoa está estressada ou concentrada no seu trabalho, alguma coisa, e realmente aperta. Ela vai sentir quando abre a boca e dá um relaxamento, ela sente dor nessa região. Até o próprio bruxismo, você acorda de manhã, você vai lá, toma seu copo d'água e fala, nossa, eu tô com uma dor aqui, é outro sintoma do bruxismo. Então o bruxismo sim, é um apertamento noturno, o bruxismo noturno, e tem um apertamento que muitas vezes é durante o dia, né? Que a gente fala apertamento de vigília, durante o dia ele aperta, e aperta forte. Algumas matérias, principalmente nos Estados Unidos, teve a pandemia dos dentes quebrados, devido a isso. A pessoa aperta tanto o dente, dentes com grandes restaurações, e o bruxismo começou a aumentar essa fratura, porque aumentou a ansiedade devido ao confinamento, devido ao estresse do Covid, e começou a quebrar muitos dentes também, como outras séries de problemas dentários. Doutor César, vou usar essa minha colinha aqui porque, olha só, dados da Organização Mundial da Saúde publicados no portal da Associação Brasileira de Odontologia mostram que cerca de 40% dos brasileiros sofrem com bruxismo, né, que é o nome dessa doença que nós estamos tratando aqui hoje. No mundo todo, 30% da população é afetada pelo bruxismo. Doutor, quando a gente trata de números, 30%, 40%, a gente está tratando especificamente de um grupo de pessoas de uma faixa etária X, ou isso pode-se ter pessoas de todas as faixas etárias? Não, pode de todas as faixas etárias, até criança. Até criança? Criança com dente de leite chega já com os dentes desgastados mesmo, devido ao apertamento noturno, algum tipo de estresse que ela tem, ansiedade que ela tem. Então essa faixa, toda etária, é faixa
vamos supor, começou a ter o dente ali seus 2, 3 anos de idade até a idade de 80 anos. Então, no 40% é no geral mesmo. Doutor, aí o senhor nos disse agora há pouco justamente essa questão desse comportamento dos dentes que a pessoa vai ter, e o senhor trouxe alguns sintomas. Por exemplo, a dor por aqui, essa mesma dor, ela é sentida em crianças, adultos e idosos, ou os sintomas podem ser variantes de pessoa para pessoa? Não, ele vai ser variante de pessoas para pessoas. Vamos supor, a criança talvez não detecta tanto essa dor, né? Tá mais imatura ali, a musculatura não tá tão forte, então não. Mas o adulto tem a tendência a aparecer mais a dor por ter mais frequência também. O adulto tem mais que a criança, mas o bruxismo pode ser para todas as idades. Olha só, você que está chegando agora aqui no nosso programa Mais Saúde, nós estamos falando sobre bruxismo. Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão aí que quer a resposta, manda pra gente através do 999474515, 3821-4488. Sim, diretor? Então tá certo, então, você que tá aí, continue com a gente que a gente volta já já. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. E você que está em casa, sinta-se à vontade para continuar participando com a gente através do 999474515, 3821-4488. Esse é o Mais Saúde, feito especialmente para você que tem em casa. Olha só, ainda hoje você vai ter informações sobre como fica a situação de Patos de Minas com o avanço aí da gravidade da Covid-19. Você que tem em casa, continue ligadinho aqui na NTV, que já já você confere todos os detalhes, todas as informações em tempo real para você. Olha só. Mas enquanto isso, a gente continua falando sobre bruxismo aqui no nosso programa com o Dr. César. Doutor, a gente conversava aqui nos bastidores justamente sobre a gravidade aí do bruxismo. E o senhor tocou num ponto interessante, que é justamente as crianças, porque as crianças também podem desenvolver ou ter o bruxismo. Doutor, mas aí, por exemplo, quando a criança vai desgastando aquele dente de leite, isso pode ser algo positivo ou é totalmente danoso aí, podendo esse bruxismo continuar nas outras fases da vida dessa criança? Não, é totalmente danoso, né? Porque ele vai desgastar o dente, a criança vai estar com essa parafunção, né? Que é esse apertamento ou rangimento nas outras fases dela também. Então, sempre que antes a gente tem que intervir. Ele vai no dentista, o dentista vai orientar a parte dele, vai indicar as outras áreas, porque a maioria dos bruxismos é emocional, né? E o dentista não vai tratar essa parte emocional, ele deve indicar um profissional habilitado a tratar isso. Então, não tem nada benéfico, né? Apresentou os sinais, tem que ser tratado o mais rápido possível, em todas as idades. Doutor, aí, por exemplo, o bruxismo, ele só acontece quando as pessoas elas têm os dentes fixos, se é assim que eu posso dizer, me corrija por favor se eu estiver errado, ou quando a pessoa utiliza alguma prótese, algum implante, algum tipo de dentadura, o bruxismo também pode acontecer? Não, acontece sim. Pode ver que algumas pessoas fazem o uso do protocolo e tem um bruxismo, solta o dente ou também desgasta esse dente. A prótese não interfere, né? Porque a gente está lidando numa parafunção emocional, né? Então a gente tem que tratar isso. Pode ser com qualquer tipo de prótese ou com dente. O bruxismo vai acontecer e vai ter os desgastes, tanto em dente quanto qualquer tipo de prótese. Tendo cada um, o dente desgasta, a prótese é uma prótese fixa, muitas vezes solta, a dentadura, o protocolo, as próteses removíveis também desgasta ou começa a machucar demais o paciente. Então tem que ser tratado quanto antes, intervir, procurar o dentista, e o dentista vai ali na sua especialidade, ele vai fazer os primeiros atendimentos e indicar o profissional correto para a parte emocional. Doutor, aí quando a gente pensa em tratamentos, como o senhor disse, o bruxismo ele trata uma questão mais daí, um fator psicológico, e cabe ao dentista trabalhar a parte odontológica da pessoa. Mas aí, doutor,
quais são os métodos de tratamentos? Aquela receitinha famosa do WhatsApp, tomar limão e escovar o dente com sal, vai funcionar alguma coisa ou nada disso? Não, nada disso. Nós vamos entra com as placas protetoras, né? Que é a famosa placa de bruxismo. É confeccionada em acrílico e ela vai proteger esse desgaste, né? Não é só colocar uma placa também, tem todos os ajustes para que essa placa entre corretamente, e quando você fazer esses movimentos, né, de apertamento, de lateralidade, que a sua mandíbula balança, ela não venha causar outro problema na ATM, né, ou um deslocamento maior, prejudicando, vir ter mais dor. Então, o dentista vai trabalhar com placas, muitas vezes a gente trabalha com toxina botulínica para aliviar essa força, uma laser terapia, a gente tem esses tratamentos para ajudar o paciente, mas sabendo que o bruxismo é de fundo emocional, a gente vai trabalhar associado com profissionais habilitados. É justamente esse ponto que eu queria chegar agora com o senhor, doutor. Porque, por exemplo, quando a gente sabe que acontece um trabalho conjunto, a solução dele aí para dar 100% é 100% comprovado. Sim. E como que trabalha, doutor? Como é que é a junção ali da psicologia com a odontologia para que o tratamento daquela pessoa que, por exemplo, que nós estamos falando hoje, que é o bruxismo, seja aí feito de uma forma totalmente 100% e a pessoa possa se recuperar? Não, nós vamos trabalhar o quê? A gente detectou o bruxismo, né? Conversou, fizemos um questionamento. Olha, não, realmente eu arranjo durante o dia, eu arranjo durante a noite. Estou tendo esse desgaste, a gente vai entrar com uma placa, né? Essas placas de bruxismo para proteger o dente. E vamos tentar descobrir ali como que tá. Nossa, ele arranja só durante o dia, só durante a noite. E agora vamos olha, hoje a gente tem um especialista nessa área, vamos te indicar e passa para ele. Aí sim, como é a área emocional, o profissional responsável vai tomar toda essa decisão. Fala, olha, agora diminuiu, vamos tirar a placa. Não, aí a gente costuma não tirar muita placa, porque pode ser que volte, ele tenha altos e baixos, como com todo tratamento. Então essa interligação a gente faz. Instalou a placa, olha, vamos procurar alguém responsável. É sempre um acompanhando o outro, um realmente. acompanhando o outro, porque a gente não podemos nem falar nada sobre essa parte de psicologia, que não cabe a nós, né? Então a gente indica e ali o profissional responsável vai fazer todo o tratamento e a gente vai acompanhando também na área odontológica para que o paciente consiga manter bem o dente e ficar bem tranquilo. Doutor, aí, por exemplo, quando a gente está falando sobre placas aí para o bruxismo, a gente está tratando de uma placa de que espécie? A gente está tratando de algo que pode ser colorido, é algo que vai ficar entre os dentes? Como é que é essa placa? Sim, é uma placa, ela é rígida, né, de acrílico. O colorido, a gente trabalha mais ela com a transparente, porque muitas vezes a pessoa não usa só durante a noite. Às vezes, olha, eu estou tendo um apertamento, na hora que eu estou concentrado no trabalho ali, eu sinto que eu aperto, que eu vou ranger os dentes, então ela pode usar durante o trabalho ou o dia a dia. Então, geralmente é uma placa clínica, acrílica, totalmente transparente, bem ajustada aos dentes para ficar confortável, o mais fino possível, mas ela é rígida. E essa placa, ela atrapalha na alimentação, ao morder, ou tá tudo certo? Não, tem que tirar. Sim, ela tira ali. Dormiu, acorda, tira, escova os dentes. Vou usar o trabalho, coloca. Vou tomar meu café, meu lanchinho com meus colegas. Tira e depois coloca. Ela atrapalha, ela é bem lisa, sabe? Então, você não conseguiria morder, você não conseguiria mastigar e ficar... Tipo um aparelho móvel? Ela cobre todos os dentes. O aparelho móvel cabe aqui na veia, cobre o céu da boca com aquele ferrinho passando na frente, apoiando os dentes. A placa não, ela pega na metade do dente, só que ela cobre todos os dentes, tanto pela frente quanto pelo palato, dela de dentro da boca. Entendi. Doutor, agora é inegável nós falarmos sobre toda essa situação, uma vez, como o senhor já adiantou lá no início desse nosso bate-papo, do bruxismo está ligado muito com o lado psicológico, o estresse do ser humano ali no dia a dia. Perante essa pandemia, o que o senhor percebeu lá no consultório, no dia a dia de trabalho? Com a pandemia, os casos de bruxismo cresceram? Cresceu muito, assim, vamos pôr de 30%
90%. Né? O pessoal ficou muito ansioso, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Tá vacinando uns, não tá vacinando os outros, então a gente vê que o pessoal como se não tem uma pouca esperança, aquela ansiedade, aquela coisa de será que vai acontecer? Então eles estão aumentando mesmo o bruxismo, igual eu volto a dizer, dentes fraturados, então assim praticamente aumentou muito, que é a consequência do bruxismo e do apartamento também. Então o aumento foi muito grande durante a pandemia, tem várias pesquisas aí já falando isso, tanto nacionais quanto do exterior, falando que já colocaram até o nome da pandemia dos dentes quebrados devido a apertamento e bruxismo. Então na época que ficou fechou todos os estabelecimentos, a gente já atendia muito paciente de emergência com dente quebrado. E aí, doutor, quebrei o dente por causa do bruxismo. Como que é o tratamento? É como se fosse uma obturação ali ou não? Olha, a grande maioria dos dentes que fratura, que são dentes, já são com as restaurações mais extensas. Então, a grande maioria a gente colocou implantes dentários. Tirou o dente fraturado e instalou ou tardiamente ou imediatamente implantes dentários. E passamos placa. Aumentou de placa, não tem jeito, tem que proteger, tem que procurar, porque senão a tendência é ir aumentando, né? Você desgasta dente, diminui a altura da mordida, aí vem para articulação, então vai só piorando, então tem que procurar. Hoje a gente trata com placas, a gente vai adquirir agora um scanner bucal, que a gente vai fazer placas totalmente digitais, com menos ajuste, mais conforto para o paciente. E então, doutor, o que o senhor tem percebido? As maiores vítimas, assim, as pessoas mais acometidas pelo bruxismo nesse momento em que nós estamos vivendo, têm sido mais jovens, mais idosos, ou está variado? Não, ali o adulto, né, tanto o adulto jovem quanto o adulto apareceu com mais frequência no consultório, né, com dores, com fratura, olha, eu tô com sensibilidade também, que é um dos sintomas ao começo da sensibilidade no dente. Então o adulto sim sentiu mais. Tanto o adulto jovem quanto já o adulto apareceu muito mais do que criança e adolescente. Por isso, então, que é sempre importante, né, doutor, se cuidar. Doutor, sim. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero aqui agradecer a presença do senhor e te esperar de volta mais vezes para a gente falar sobre bruxismo e tantos outros assuntos. Isso, eu estou à disposição. Quando me convidar, é um prazer vir aqui. Eu agradeço a você, agradeço a NTV. Obrigado a todo mundo de Patos que está ouvindo nós aí. Uma boa noite. Boa noite, doutor. Muito obrigado. E é isso aí, minha gente. Muito obrigado a você que está em casa. Olha só, antes de ir embora, deixa eu aqui agradecer a Gonçalves Barbershop, que está cuidando do meu visual. A Gonçalves Barbershop fica na rua Dores Indaiá, número 53, bem no centro de Patos de Minas. E agradecer também a Rovan Patos, que está me vestindo. A Rovan Patos fica na rua General Osório 129, no centro de Patos de Minas, tá bom? Bom, Mais Saúde de hoje fica por aqui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus. E olha só, eu falei de Rovan Patos e também lembrei de uma pessoa que usa Rovan Patos. Olá, Odair Cardoso. Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos aí ligados no seu programa. Agora a gente chega aí de Rovan Patos para apresentar mais um NTV News, viu? Olha só, Odair Cardoso, eu fiquei durante todo o nosso programa aqui chamando o pessoal porque é isso mesmo, nós estamos aguardando a qualquer momento um pronunciamento da Prefeitura de Patos de Minas sobre como que vai ficar a questão de estabelecimentos, principalmente por causa da Covid-19? É isso, a Superintendência Regional de Saúde recomendou que os municípios da região, Patos de Minas e os outros gestores, né, da região, adotem lockdown. E aí o prefeito se reuniu na tarde de hoje, a gente está lá aguardando para poder fazer a cobertura do que deu esse encontro, né, do resultado desse encontro. Foi uma reunião entre ali o prefeito e o comitê, né, Covid, todo o pessoal que cerca o governo, para definir realmente se o governo de Patos de Minas vai adotar ou não essas medidas mais restritivas com possibilidade de lockdown. Então a gente segue daqui acompanhando e de olho em todas as notícias com você a partir de agora no NTV News. Até amanhã, Odair. Até amanhã, Matheus.